estou diante de 2 ou 3 espíritos muito mais evoluídos do que eu. Tá? Estou tendo essa impressão. O que você está me pedindo, eu posso dar um exemplo de uma paciente com câncer. Câncer de mama. Operei a paciente. Claro que eu virei a paciente pelo avesso, não tinha metástase. Tá? Passa-se 1 ano, eclodem metástase pelo esqueleto. O osso é o principal sítio metastático do câncer da mama. Nada que eu podia fazer, nem a minha medicina. Converso com ela e com a família e levo para uma reunião de materializações. Apagam-se as luzes, começam as orações, clarões vindos da cabine, abre-se a cortina e sai um médico materializado chamado João Pedro, o líder dos médicos da falange de Frei Luís. Se aproxima do leito onde ela estava, ao meu lado, e começa a jorrar a luminescência dele e do equipamento que com ele se materializava. Num determinado momento, João Pedro começa a conversar com uma outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a voz pelo fenômeno da voz direta. Em inglês fluente. Tamanha era a velocidade do inglês que eu não estava conseguindo acompanhar nada. Mas uma palavra, as 2 entidades, o João Pedro e a que não estava materializada, repetiam insistentemente. Wonderful, 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 wonderful. Cara, eu estou sentado, porra, o paciente está com câncer de mama, que eu já operei há 1 ano, com metástase em todo o esqueleto, o que tem de tão maravilhoso aí? Calado. O problema era quando a entidade se dirigia a mim e eu consegui conter a minha curiosidade científica, a ponto de ser advertido. Calado. A primeira oportunidade que eu tive, eu conversei com o Frederico. Frederico, o que havia de tão maravilhoso com aquela paciente tão grave, que o João Pedro e a outra entidade tanto elogiavam? A resposta não é para mim. A resposta é para todos que estão nos ouvindo. Porque é só questão de tempo. Todos nós vamos passar por algum distúrbio de saúde. Nós sabemos disso. E esse distúrbio de saúde pode ser mais ou menos profundo. E esse distúrbio de saúde pode, inclusive, nos levar à desencarnação. Então, olha a resposta que o Frederico me deu. Paulo César, eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus. Ela não estava acusando os médicos. E tudo que a medicina de vocês tem a oferecer, ela estava aceitando resignada e tranquilamente. E esse comportamento estava trazendo um grande benefício para o seu espírito imortal. Que quando chegue no nosso momento, que nós nos lembremos desse exemplo. Maravilhoso. Uma história impactante, né? Naquele momento, eu estava vendo 4 dos mais fantásticos fenômenos descritos pela ciência da mediunidade. A materialização do espírito, a bioluminescência astral, o fenômeno da voz direta e o da xenoglossia. 4 dos mais fantásticos fenômenos descritos pela ciência da mediunidade. Inesquecível. Eu queria só complementar essa sua resposta. Você entende, ou talvez está nesse processo de entendimento, que toda doença que a gente tem, que a gente vai ter na vida, ela carrega uma informação, que a doença ela vem por um motivo de transformação e que no final das contas é sempre positivo, da construção do espírito? Olha, eu posso fazer uma comparação metafórica. Uhum. O que é mais precioso? O diamante ou o brilhante? O brilhante. Para o diamante se transformar num brilhante, o que é preciso fazer? Uma lapidação. Então, o nosso aperfeiçoamento passa por desafios. E de acordo com o nosso pensamento, com as nossas palavras e com as nossas ações, esses desafios podem também ser sofrimentos. Mas todos nós estamos condenados à perfeição, a uma felicidade indescritível em línguas humanas mortas ou vivas. Algumas vezes nós sentimos alguns lampejos, alguns sussurros dessa felicidade, quando o véu de Ísis, que separava o mundo dos mortos do mundo dos vivos para os egípcios,
era levantado. Mas a absoluta certeza da imortalidade e do meu aperfeiçoamento progressivo, eu não tenho dúvida nenhuma diante de tudo que eu vi, por enquanto até agora, 46 anos, 40 participando de reuniões de teletransporte e materialização de espíritos. Maravilhoso.